amém? Quero convidar então o pregador desta noite, que pregou hoje de manhã também, pastor Carlos Augusto, e eu queria que você louvasse a Deus com as suas palmas pela vida do pastor Carlos, da pastora Leila, também sua esposa, que é uma mulher de oração, e não tenho dúvida que enquanto esse homem de Deus está aqui com a espada desembainhada, a amada pastora Leila está lá intercedendo e cobrindo também, né, em nome de Jesus, né? E que o Senhor possa usá-lo de forma poderosa como foi hoje de manhã, como nós fomos edificados hoje de manhã, e que a igreja receba essa palavra no nome de Jesus, amém. Amém, glória a Deus. Que a paz e a graça do Senhor Jesus esteja sobre a sua vida, sobre o seu coração, que você receba da parte de Deus aquilo que você espera receber nesta noite, amém? Você que já entregou o seu coração, a sua vida ao Senhor Jesus, Ele tem muito para fazer na sua vida, Ele tem muito a fazer nas nossas vidas, não é? Você que colocou a sua vida no altar do Senhor, Ele tem muito a fazer. Ele convida você, que ainda não se decidiu por Ele, Ele te convida. E este culto desta noite é um convite da graça, ou para que você desfrute da graça de Deus, daquilo que Deus tem reservado para nós, amém? Glória a Deus. Te convido a abrir a sua Bíblia, no livro do Eclesiastes, capítulo de número 11, Eclesiastes capítulo 11, nós vamos meditar sobre a palavra de Deus. Eclesiastes, ou o livro de Eclesiastes, ou o livro do pregador, amém? Glória a Deus. Capítulo de número 11, vamos deixar Deus falar conosco. Diz assim a palavra de Deus: lança o teu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias o acharás. Reparte com 7 e ainda até com 8, porque não sabes que mal haverá sobre a terra. Estando as nuvens cheias, derramam a chuva sobre a terra, e caindo a árvore para o sul ou para o norte, no lugar em que a árvore cair, ali ficará. Quem observa o vento nunca semeará, e o que olha para as nuvens nunca cegará. Assim como tu não sabes qual o caminho do vento, nem como se formam os ossos no ventre da mulher grávida, assim também não sabes as obras de Deus, que faz todas as coisas. Pela manhã semeia a tua semente, e à tarde não retires a tua mão, porque tu não sabes qual prosperará. E esta, se aquela, ou se ambas serão igualmente boas. Certamente suave à luz e agradável é aos olhos ver o sol. Porém, se o homem viver muitos anos, e em todos eles se alegrar, também se deve lembrar dos dias das trevas, porque hão de ser muitos, tudo quanto sucede é vaidade. Alegra-te, jovem, no dia da tua mocidade, recreia o teu coração nos dias da tua mocidade, e anda pelos caminhos do teu coração e pela vista dos teus olhos. Sabe, porém, que por todas estas coisas te trará Deus o juízo. Afasta, pois, a ira do teu coração e remove da tua carne o mal, porque a adolescência e a juventude são vaidade. Amém? Fecha os olhos, vamos orar, falar com Deus. Eu sei que você já orou aqui neste lugar, mas nós vamos orar mais uma vez, pedindo a Deus que fale conosco e que Ele nos oriente de acordo com aquilo que Ele quer falar e que Ele quer realizar na nossa vida. Amado Senhor, nós te agradecemos pela sua bondade, pela sua fidelidade, pelo seu amor. Te agradecemos, ó Deus, por esse dia.
te agradecemos, ó Deus, por cada pessoa que veio aqui nesta noite. Te louvamos, Senhor Deus, pela nossa salvação, pela nossa redenção, pelo nosso nome estar escrito no livro da vida, Senhor. Pai, neste momento, eu te agradeço pela sua palavra. E peço-te, ó Deus, que enche-me da sua graça, do seu poder. Me capacita, ó Deus, para estar falando desta palavra. Me ajuda, Espírito Santo, a lembrar tudo aquilo que o Senhor falou, colocou ao meu coração, que eu seja fiel à sua palavra. Senhor, que o Senhor possa agir no meu coração, através de mim, e alcançar muitas vidas neste lugar, ou aqueles que estão nos assistindo, ó Deus, que possam ser tocados. Senhor, que haja cura, que haja milagres, que a paz do Senhor repouse sobre cada um. Em nome de Jesus, amém e amém. Glória a Deus. Louvado e exaltado seja o nome do nosso Senhor Jesus, que vive e reina para todo sempre. Amém? Glória a Deus. Hoje, o Espírito Santo de Deus colocou ao meu coração já há alguns dias esta palavra que hoje eu tenho a oportunidade de compartilhar ela com os irmãos. E eu creio que vai alcançar a vida de cada um daqueles que está disposto a ouvir e colocar em prática a palavra de Deus. Amém? Nós vamos falar hoje sobre sementeira. Hoje pela manhã, eu brinquei com o pastor Ricardo, nós não fizemos nenhuma combinação a respeito do que ele ministrou na hora do ofertório, mas eu quero dizer para os irmãos, mesmo retirando essa ideia da brincadeira, o negócio aqui foi sério. Amém? Porque o Espírito Santo de Deus, Ele confirmou a palavra através da mensagem para a ministração da oferta. Amém? Então hoje nós vamos abrir o nosso coração. Eu quero dizer para você que todos nós, como nós já ouvimos, não sendo redundante, mas eu quero dizer que todos nós somos semeadores. Amém? Todos nós somos semeadores. Todos nós estamos semeando. Em todos os momentos da nossa vida, nós estamos semeando. A vida, ela é resultado daquilo que nós semeamos. Às vezes a gente pensa que não, mas eu não semeio nada. Muito bem, você está semeando a semente do nada. Mas eu semeio, eu não a semente que eu lanço não é boa. Na verdade, a semente que nós carregamos na nossa sementeira, ela não é boa. Ela precisa ser enxertada na semente em que nós temos a natureza de Deus, para que esta semente, ela seja agora a semente boa. Então a semente boa não sou eu que tenho, é Deus que dá. Amém? Glória a Deus. Então o livro de Eclesiastes, ele é o livro do pregador, do mestre, por isso que ele é chamado de livro do pregador, porque aqui o autor dele, Salomão, ele tinha a facilidade de congregar as pessoas e falar, reunir as pessoas para falar. E é exatamente o nome Eclesiastes, ele vem dessa ideia de reunir pessoas para falar. Então, Eclesiastes significa pregador ou mestre. A tradição judaica, ela atribui a Salomão a autoria desse livro. E nós vamos falar um pouquinho, só para você ter a ideia do que vai ser ministrado nesta noite. Então, atribui a autoria desse livro a Salomão. E esta mesma tradição, ela diz que Salomão escreveu Cantares, escreveu Provérbios e escreveu Eclesiastes, cada um numa fase da sua vida. Cantares, na fase ainda da sua juventude, e Provérbios na meia-idade, e Eclesiastes já
no final da vida, jamais para o final da vida. Por isso esse livro é chamado de O Livro das Experiências. Amém? Então é chamado o Livro das Experiências. A palavra-chave desse livro é vaidade. Vaidade significa inutilidade, coisas sem valor. Então o objetivo fundamental de Salomão no livro de Eclesiastes é fazer o leitor entender que nesta vida tudo é temporário, é transitório, é vaidade e não há valor permanente nas coisas. Mas, amados, as coisas, tudo na vida, ou a vida, ela é sem valor, ela é transitória quando ela é sem Jesus. Quando nós recebemos Jesus na nossa vida, ela passa a ser uma vida com valor, ela passa a ser uma vida que tem direção, ela passa a ter, agora deixa de ser uma vida transitória, porque ela passa a ser vida eterna. Glória a Deus. Então o principal ensinamento é que a única coisa que tem valor nessa vida é dedicar a nossa vida ao Criador. Capítulo 12, versículo 1, ele diz assim: olha, lembra-te também do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os maus dias e cheguem os anos dos quais venha dizer, não tenho nele contentamento, ou neles contentamento. Lembra-te do Senhor. Então dedique a sua vida ao Senhor, no dia da sua mocidade, ou nos dias da sua vida, dedique a sua vida ao Senhor. E o segundo ponto é temer a Deus e guardar os seus mandamentos. Capítulo 12, verso 13 diz assim: de tudo o que se tem ouvido, o fim é temer a Deus e guardar os seus mandamentos, porque isto é o dever de todo homem. Verso 14, porque Deus há de trazer a juízo toda obra, e até tudo que está encoberto, quer seja bom, quer seja mal. Então, amados, principal ensinamento é que nós devemos dedicar a nossa vida ao Senhor, e que o homem, que o ser humano, ele deve dedicar a sua vida ao Senhor e temer a Deus. Então o tema deste livro é a inutilidade de uma vida sem Deus. Você quer que a sua vida seja uma vida marcada pela inutilidade, ou uma vida que passa e que deixa marcas, que faz a diferença? Então, se nós quisermos uma vida inútil, é viver uma vida sem Deus. Mas quando nós queremos viver uma vida que tem valor, que aquilo que nós fazemos tem sentido, uma vida que tenha sentido, ela precisa estar na direção de Deus, ela precisa estar em Deus. Amados irmãos, esse livro, nós podemos dividir ele em 4 sessões. A primeira sessão, o escritor trata da inutilidade da vida sem Deus. Vai do capítulo 1 até o capítulo 1, do verso 2 do capítulo 1 até o verso 11. E do capítulo 1 ao 12 até ao 2:26, ele fala da inutilidade de uma vida egocêntrica. Então uma vida sem Deus, logo ela é uma vida egocêntrica. Por quê? Porque tudo gira em torno da pessoa. Então quando nós deixamos Deus de lado, nós assentamos no trono e queremos os holofotes para nós. Mas quando nós entregamos a nossa vida a Jesus, quem vive em nós, conforme Gálatas capítulo 2, verso 20, agora não sou mais eu que vivo, mas é Cristo que vive em mim. Amém? E esta vida que agora vivo, eu não vivo na carne. Mas, amados, então, quando nós vivemos em Cristo Jesus, a nossa vida tem valor. Amém? E a terceira sessão, ele trata, vai do capítulo 3 ao capítulo 10, até o final do capítulo 10, Salomão faz reflexões das experiências de vários assuntos na sua vida,
ou vários assuntos da vida. Mas nos 2 últimos capítulos, Salomão, ele traz os conselhos finais. E hoje nós vamos trabalhar o primeiro conselho desses 2 capítulos, que é o versículo 1 do capítulo 11. Lança o teu pão sobre as águas. Lança o teu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias o achará. Então esse é o versículo-chave que nós vamos trabalhar nesta noite. E é aqui que Deus quer nos ensinar. Lançar o pão sobre as águas. Quando nós olhamos para esse versículo, a gente não fica meio sem entender o que esse versículo está falando. O que nós estamos sendo ministrado com relação a lançar o pão sobre as águas. Parece um negócio meio estranho, não é? Mas aqui é uma metáfora que Salomão usa. Ele usa essa metáfora para nos dar um ensinamento muito grande para a minha e para a sua vida com relação à semeadura. Salomão, então, ele traz agora, a responsabilidade a todos os semeadores. E quando eu falei que todos nós somos semeadores, é lançado um convite a todos os semeadores. Se você e eu somos semeadores, aqui é lançado um convite baseado num costume egípcio, em que os egípcios, eles lançavam sobre as águas, principalmente do rio Nilo, quando o rio estava cheio, quando estava transbordando, e ali eles lançavam sementes principalmente de trigo, por isso lança o pão. Normalmente a semente de trigo era chamada de pão, porque dava origem ao pão. Então, semente de arroz e outras sementes eram lançadas ali no rio Nilo. E essas sementes, elas iam, ou caíam, ou ficavam ali, ou às vezes elas iam para algum lugar. E a esperança e a expectativa desses semeadores era que essa semente, quando as águas baixassem, elas germinassem e trouxessem uma colheita abundante. E o que acontecia? Às vezes essas sementes, elas nunca mais eram vistas. Às vezes o semeador, ele não ia semear, não ia colher, outras pessoas colheriam, mas ele lançava semente nessas águas. Ele lançava semente na expectativa de que ela traria abundância. E todos nós, semeadores, nós estamos semeando em algum campo da nossa vida. Em algum campo, como eu falo, nas diversas áreas da nossa vida. Cada área da sua vida é um campo. A vida espiritual é um campo, a vida familiar é um campo, o seu casamento é um campo, os seus filhos é um campo, o seu trabalho é um campo, a sua profissão é um campo, o mundo é um campo, as pessoas que vivem do seu lado é campo, e todos os campos esperando prontos para ser semeado. E nós temos a semente para semear. Amém? Você está entendendo onde nós queremos chegar? Então a ideia de lançar o pão, lançar a semente, é uma ideia que agora Salomão ele usa para fazer-nos refletir. Porque Salomão, a ideia em todo o tempo, era levar o leitor à reflexão. E hoje nós vamos refletir. Qual campo que estamos semeando? Qual campo que está faltando semente na nossa vida? É na família? É no lar? É no trabalho? É na profissão? Qual campo? É na vida espiritual? É na vida na igreja? É na vida sentimental? Qual campo que está faltando semente? Hoje o Espírito Santo de Deus, enquanto eu ministro, Ele vai falar com você qual campo está faltando semente, qual campo que você ainda não semeou, ou que você tem semeado pouco, e hoje nós aprendemos que quem semeia pouco, colhe pouco. E quando nós semeamos muito, colhemos muito, e nós podemos semear boa ou má semente. Podemos semear sementes que vão gerar
né, que vai brotar e trazer bênção para as nossas vidas, como também podemos semear sementes que vai trazer consequências ruins para a nossa vida. Que o Espírito Santo de Deus, nesta noite, Ele nos ilumine através da sua palavra. Ele nos dá direção, nos traz luz ao nosso coração, para que nós saímos daqui semeando sementes boas nas diversas áreas da nossa vida. Amém? Então você e eu somos convidados pela palavra de Deus a semear. Somos convidados a semear. Aqui, os egípcios, eles lançavam a semente e às vezes contavam com a sorte. Eles precisavam, às vezes, contar com a sorte para achar em algum lugar. Eles lançavam a semente confiando que um dia que haveria de brotar em algum lugar, ou quem sabe onde eles estavam. Mas quando nós lançamos a palavra, lançamos a semente sobre a palavra de Deus, nós não semeamos contando com a sorte, mas nós semeamos contando com a bênção de Deus sobre a nossa vida e sobre aquilo que nós estamos semeando. Amém? Então agora não é semear contando com a sorte. Os semeadores não se preocupavam com a colheita imediata. Eles se preocupavam em semear, em lançar a semente. Assim como eu e você não nos preocupamos com a colheita imediata. Sabe por quê? Porque às vezes nós vamos semear aqui, mas nós vamos colher na glória. Nós vamos colher em glória. Às vezes nós semeamos agora, mas nós vamos colher daqui a alguns anos. Nós semeamos agora, ou quem sabe você tem semeado na vida, na sua casa, na sua família, e não tem colhido, mas não desista, continue semeando, porque no tempo certo a semente há de brotar, e ela vai germinar, e vai trazer abundância. Eu já contei o testemunho aqui de uma irmã que orou 30 anos pela conversão do marido. E durante 30 anos ela sofria, porque ela não podia ir para a igreja acompanhada de ninguém, ela tinha que ir sozinha e voltar sozinha. Ela não poderia ir para a igreja o dia que ela queria, ela só podia ir no dia em que o marido liberasse ela para ir. Então era o dia que ela, às vezes, ela queria ir no culto da ceia, o marido não liberava, hoje você não vai. E 30 anos se passaram. E hoje, amados, até bem pouco tempo, o que eu fiquei sabendo é que aquele homem, através da oração daquela mulher, através do testemunho daquela mulher dentro de casa, ele se converteu ao Senhor. E estava num fervor tão grande, que ele não via a hora de ir para o culto, ele não via a hora de servir a Deus, ele não via a hora de orar, ele não via a hora, ele estava tão sedento por Deus, e foi transformado de uma maneira tremenda e poderosa. Sabe por quê? 30 anos de semeadura na vida daquele homem, 30 anos semeando a palavra, sim, 30 anos orando, 30 anos clamando ao Senhor, 30 anos esperando, mas ela sabia que um dia ia acontecer. Conta-se a história de uma irmã que todos os dias ela orava pela conversão de um filho. E o filho vivia nas drogas, o filho vivia numa vida errada. E todos os dias ela dobrava o joelho na beira da cama, dobrava os joelhos ali e começava a orar pelo filho, orando pelo filho para Jesus salvar aquele filho. E aquele menino nunca converteu. Já jovem, não converteu. Já com uma idade avançada, também não converteu. E aquele tapete que aquela irmã usava na beira da cama, ficou com sinais, com o lugar onde ela colocava o joelho. E ali ficou a marca do joelho dela.
no dia em que aquela irmã partiu para o Senhor, eles foram desmontar o quarto, foram tirar as coisas dali, e ele viu aquele tapete, ele perguntou para alguém o que era aquilo. Que tapete era aquele com aquelas marcas? E alguém disse: olha, já faz muitos anos que a sua mãe orava pela sua conversão, e esses sinais são os sinais do joelho dela, dos joelhos dela. E aquele rapaz, tirando as coisas dali, ele começou a chorar. E o Espírito Santo de Deus tocou o coração dele. E ele aceitou Jesus naquele momento ali. Muitos anos aquela pessoa orando, aquela irmã orando. Mas agora ela estava na glória. E a semeadura estava brotando. Ela estava germinando. Estava dando fruto. A oração, a semeadura. Amém? Você tem semeado em alguma área que você está achando que está passando, que já semeou demais? Preste atenção. Que tipo de semente você está semeando? Você está semeando, e é isso que aqui em Eclesiastes, esse conselho de Salomão. Salomão, ele viveu a vida inteira, e se você vai ver em vários lugares, ele compara a vida inútil, ele fala da inutilidade, ele fala de vaidade. Muitas coisas que Salomão fez durante o seu reinado, como rei de Israel, mesmo sendo o homem mais sábio, o rei mais sábio de Jerusalém, governando em Judá, governando em Jerusalém, estudando, construiu o templo mais bonito do mundo, o homem mais sábio, o rei mais sábio do mundo, que governou Jerusalém. Mas aquele homem, ele num momento da sua vida, ele disse: olha, a conclusão que eu chego é que eu corri atrás do vento. Muitas coisas que eu fiz foram inúteis. E muitas das vezes, amados, nós fazemos coisas que quando nós terminamos, quando tudo passa, a gente sabe e começa a dizer: parece que isso foi inútil. Terminamos o dia, hoje pela manhã eu disse, muitas das vezes você chega ao final do dia e diz: olha, eu trabalhei tanto, eu batalhei tanto, mas o meu dia não foi produtivo, o meu dia foi tão cansativo e parece que o dia foi tão pequeno. Mas sabe por quê? Muitas das vezes nós laboramos, trabalhamos, corremos de um lado a outro e não chamamos o Senhor, não oramos ao Senhor, fazemos com o nosso próprio braço, com a nossa própria força. E muitas das vezes, amados, nós sabendo aonde está a nossa direção, quem pode dirigir a nossa vida, nós levantamos pela manhã, não oramos a Deus, não buscamos a direção de Deus, não consagramos o nosso dia, fazemos aquela oração de Senhor abençoa meu dia, a gente sai correndo e não coloca diante de Deus as nossas demandas, e não chega no final do dia, a gente quer que Deus tenha abençoado aquilo que nós tentamos fazer, ou aquilo que nós fizemos e não fomos bem-sucedidos. Sabe por quê? Porque nós fizemos sozinho, nós não buscamos a direção de Deus. Então, amados, isso é semear. Buscar Deus na nossa vida. Buscar a direção de Deus para a nossa vida. Fazer sem Deus, sem a presença de Deus, sem contar com Deus, nós estamos fazendo para inutilidade. O semeador, ele precisa preocupar em lançar a semente, mas na direção de Deus. Aquele que confia em Deus, aquele que está na presença de Deus, que busca a ajuda de Deus, ele não se preocupa com recompensas imediatas, mas ele está certo de que a colheita virá um dia, ou nesta vida, ou na glória a colheita virá.
e ele não vai perder tempo, porque ele vai lançar na hora certa, ele vai semear a semente certa, e ele sabe que Deus, na sua infinita sabedoria, fará brotar no tempo certo a semente. Eu vou citar 4 áreas da vida que devemos semear boas sementes. Existem muito mais, mas eu vou citar aqui 4 áreas. A primeira área, a vida espiritual, que nós devemos, é o primeiro campo da nossa vida. O segundo campo são os relacionamentos com as pessoas. O terceiro campo que eu quero citar é o reino de Deus. E o quarto é a vida profissional. Você pode aí, no seu lugar onde você está, acrescentar outros tantos campos, que às vezes você está precisando de semeadura. No campo espiritual, nós precisamos semear ou investir no nosso relacionamento com Deus. É a primeira coisa que nós temos que fazer, investir no nosso relacionamento com Deus. Como que está o seu investimento no relacionamento com Deus? Como que está o nosso investimento? Investimento na oração, investimento na leitura da palavra, na meditação da palavra, na prática da palavra. Tudo isso é semeadura na área espiritual. Então, quando eu falo de semeadura, muitas das vezes nós pensamos na semeadura no campo material, no campo financeiro, mas muito mais do que no campo material, no campo financeiro, ultrapassa a ideia da semeadura no campo financeiro. A ideia da semeadura aqui, ela ultrapassa e nos leva a entender uma coisa, que a nossa vida espiritual precisa de investimento. A nossa vida material, ela precisa de investimento, mas muito mais a nossa vida espiritual. A leitura da palavra, a meditação na palavra, o investimento nos relacionamentos, a semente nos relacionamentos familiares, no relacionamento conjugal. Muitas das vezes nós não investimos num relacionamento conjugal e queremos ter um casamento sem problemas. Nós não investimos no relacionamento familiar, no relacionamento com os nossos filhos e queremos não ter problema com os nossos filhos. Não investimos na evangelização dos nossos filhos, no ensino da palavra dentro da nossa casa. Não investimos no relacionamento com os nossos parentes, com os nossos amigos, com os nossos irmãos. Não investimos na generosidade com as pessoas próximas a nós. Existem pessoas, amados, que muitas das vezes ele não investe nessa área. E às vezes no final da vida não tem alguém para segurar a alça do caixão dele. Porque ele não investiu em relacionamentos pessoais. Eu estou falando isso porque eu vivi uma experiência como esta. Um senhor faleceu e tudo que foi feito para, desde da retirada do corpo até a sepultura, todas as providências foram tomadas por um filho dele, um enteado dele, ou melhor, somente, e ninguém para ajudar. Eu, como pastor, estive junto. Não tinha lugar onde fazer o velório. Nós tivemos que ceder um espaço para fazer o velório, porque não tinha casa de ninguém para fazer. Na hora de pegar aquele corpo e colocar na funerária, não tinha quem fizesse isso. Somente ali algumas pessoas, poucas pessoas. Na hora de baixar na tumba aquele caixão, sabe por quê?
uma pessoa que não investiu em relacionamentos. Mas, amados, quando nós investimos em relacionamento, em todo o tempo da nossa vida, nós temos pessoas que nos amam, pessoas nos apoiando, pessoas nos ajudando. Invista nos relacionamentos familiares, invista nos relacionamentos com os filhos, com os parentes. Pratique a generosidade com pessoas, pratique a cordialidade, seja educado, seja cordial, pratique a bondade. Isto é investimento na nossa vida, é semeadura na nossa vida emocional. Quem sabe você não tem feito isso? Quem sabe eu não tenho feito isso? Quem sabe nós temos falhado nesta área? Tem muita gente que semeia em muitas áreas da sua vida, trabalha muito, compra, adquire, faz negócios, mas ele não investe na sua vida familiar. Ele não investe na sua vida espiritual. Ele semeia em muitas áreas da sua vida, mas esquece dessas duas áreas. Essas são as duas principais áreas da vida em que nós devemos semear. Se você não semeia nessas duas áreas acima, a vida é inútil, sim. Mas quando você semeia, você vai ver que a sua vida tem valor, sim. No reino de Deus, investimentos, semear no reino de Deus, no empenho, nas orações, nas contribuições, no servir, na evangelização dos povos, no testemunho de vida, no cumprimento dos deveres, os deveres cristãos. Precisamos investir, precisamos semear na vida profissional. Tem pessoas que não param o emprego porque ele não investe no emprego dele, ele não semeia no emprego dele, ele não consegue ser promovido em lugar algum, sabe por quê? Porque ele não investe, ele não semeia. Você quer ser promovido lá na firma, no emprego onde você trabalha, na seção onde você trabalha? Comece a semear as boas sementes. Semeia as boas sementes. Seja honesto, seja transparente. Isto é semear. Faça o serviço da forma correta. Seja um profissional de confiança, que as pessoas vão te indicar, que as pessoas vão dar testemunho do seu serviço, e você vai ser abençoado. Faça isso. Tem muitas áreas, como eu disse, são áreas importantes da nossa vida, que muitas das vezes ficam esquecidas. Mas eu quero dizer para você nesta noite, que o Espírito Santo de Deus já tem falado ao seu coração e tem dito a você o que Ele quer fazer na sua vida e o que Ele quer realizar na sua vida. Depende de você. Abra o seu coração e diga: Deus, eu quero semear a semente certa, na hora certa, no lugar certo, porque eu sei que em todas as áreas da minha vida o Senhor tem bênção para me dar, o Senhor tem bênção para fazer, tem coisas grandes para realizar, tem milagres para realizar na minha vida. Saia daqui com essa certeza. Semeia, vamos semear. Reparta com 7, verso 2, do capítulo 11, ele diz assim: reparta com 7, ainda até com 8, porque não sabes que mal haverá sobre a terra. O investidor, aquela pessoa que investe, em negócios, ele investe em muitas áreas. O investidor sábio, ele investe em imóvel, investe em bolsa de valor, ele investe em veículos, ele investe em muitas áreas, porque ele, se uma der errado, outra dá certo. Ele não perde em todas. Mas existem aqueles que investem só numa área.
E se aquela área der errado, ele quebra. Ele perde tudo. Tudo que ele tinha, perde ali, naquele investimento. Mas, amados, na vida espiritual, a orientação é para nós semearmos vários tipos de semente em vários campos da nossa vida. Sabe por quê? Não pelo medo de perder, mas pela abundância da bênção de Deus. Em todas as áreas da nossa vida, nós podemos ser abençoados quando nós semeamos, quando nós damos, quando nós colocamos a nossa semente, não por medo de falhar, mas porque nós temos a certeza que a bênção virá sobre nós. Temos a certeza. Quanto maior for a área de abrangente da nossa sementeira, maior será a bênção sobre a nossa vida. E eu quero repetir aqui o versículo que o pastor leu. Aquele que semeia pouco, pouco ceifará. Mas aquele que semeia abundância, em abundância, colherá. Ceifará. Verso 3, ele diz assim: estando as nuvens cheias, derrama aguaceiro sobre a terra. O homem espiritual, irmãos, ele não tem medo de semear. Ele não tem medo de investir. Hoje, pela manhã, ao sair da minha casa, eu estava saindo da minha casa, saímos antes das 6 horas da manhã, e voltamos, retornamos, eu e minha esposa, e chegamos, tinha uma pessoa na porta da minha casa. E eu moro numa região em que dá muito andarilho, muitas pessoas ficam dormindo por ali, e o grupo da rua está sempre trazendo notícias, dizendo, ó, toma cuidado, tem uma pessoa diferente por aí, e assim por diante. Eu, vindo agora, ou seja, pela manhã, vindo para a igreja, eu vi que aquela pessoa, aliás, 7 horas nós voltamos, e aí aquela pessoa estava lá na porta da nossa casa, e quando eu acionei o controle, que o portão fechou, eu vi que ele tentou entrar junto, eu fiquei preocupado com aquilo, aquela pessoa tentar entrar e o portão fechou, não deu tempo dele entrar. E ele tocou a campainha, e eu fui até o portão, com o portão fechado, perguntei quem é, o que ele queria, o que ele precisava. Ele falou assim, ele disse que queria um lanche, queria tomar café. E eu dei café para ele, fui lá, preparei o lanche, trouxe para ele. E ele ficou por ali, eu esqueci daquilo, e ao sair para o culto, de manhã, quando eu coloquei o carro de fora, eu vi que tinha algumas pessoas mais embaixo, na rua onde eu moro, e algumas pessoas conversando com ele, já umas 2 horas depois, quase 2 horas depois, e eu saí. Mas eu já estava bem longe, já vindo para cá, eu resolvi voltar, porque eu fiquei preocupado. Eu saí da minha casa, ele viu eu saindo, a minha esposa tinha ficado, eu fiquei preocupado. Voltei, ele estava na esquina, limpando o passeio lá, na parte de cima. Eu falei para ela, ó, toma cuidado e tal, dei as recomendações, e vim para o culto. E ao chegar lá, eu vi que ele continuava no quarteirão. E aí aquele homem, ele no quarteirão e tal, e meu filho chegou, meu genro chegou, e eles falaram, ó, tem uma pessoa estranha ali, alguma coisa assim. E num dado momento eu falei, vou lá conversar com ele, saber o que ele... Chamei ele estava lá embaixo, chamei ele, comecei a conversar com ele. Perguntar sobre a vida dele, o que ele estava fazendo ali, por que ele estava ali. Ele me contou, olha, eu tinha vários imóveis, eu estou nesta vida, perguntei onde ele morava, ele me disse, olha, o meu endereço é tal, mas eu não moro lá, eu tinha vários imóveis, eu tive que passar esses imóveis no nome da minha filha, no nome da minha mãe, no nome de algumas pessoas da minha família. Eu vendi um imóvel agora há pouco, o dinheiro eu tive que depositar na conta da minha mãe, porque senão eu ia fumar ele tudo em droga, ia acabar com tudo na droga. E eu estou aqui,
e eu estou precisando de uma ajuda. Falei, que ajuda você precisa? Eu preciso de alguém que me indique para fulano de tal, porque ele pode me ajudar, me levar para uma casa de recuperação tal, e eu gostaria de falar com ele, mas eu não sei como faz. Eu disse, eu conheço essa pessoa. E eu peguei o meu telefone e liguei para essa pessoa, falei, olha, e indiquei, falei para ele. Sabe o que é, irmãos? Isso é semear. Muitas das vezes é um campo que às vezes a gente olha, uma pessoa suja, maltrapilha, uma pessoa que está ali daquele jeito, e às vezes a gente acha que é um campo ruim, mas é um campo, amados, que precisa ser semeado. Muitas das vezes a gente desconfia, muitas das vezes a gente fica dizendo, olha, eu não vou me aproximar, isso não vai virar nada, isso não dá nada mesmo. Amados, nós temos que semear, independente do campo. Ele vai germinar, um dia ele vai brotar. Se não brotar, amados, você semeou, você lançou a semente. Se brotar, se germinar, se der fruto, você vai ser coroado na glória, você vai receber o seu galardão. Você vai receber lá em glória, quando Jesus voltar, você vai receber a sua coroa de alegria, você vai receber o seu galardão. E eu quero te convidar nesta noite, semeia, não deixa de semear, não canse de semear. Aquela pessoa que, quem sabe, aquele coração, aquela terra que você pensa que não vai dar nada, e muitas das vezes é nesta terra que nós temos que semear, porque, amados, nós podemos semear nesta terra, e ela vai germinar e dar muitos frutos. Eu conheci uma moça, já estou caminhando para o final. Eu assumi uma igreja, conheci uma moça, todo mundo tinha medo dela na igreja. Ela não tinha os dentes da frente, ela se vestia com uma roupa tão estranha. E aquela moça, quando eu assumi a igreja, ela aproximou de mim, começou a ir na minha casa, visitar a minha casa. E alguém disse, olha, não receba ela porque ela rouba, ela faz isso, ela faz aquilo outro, e tantas coisas, ela usa droga. Mas começamos a investir, minha esposa e eu, começamos a investir naquela moça. Os meus filhos eram adolescentes, eles diziam, olha, é má influência para os seus filhos. Mas, amados, nós recebíamos ela ali, orávamos, ministrávamos sobre a vida dela. E na igreja nós fizemos todo um trabalho e recebemos ela, e ela aceitou Jesus, ela foi batizada, e ela, amados, foi uma missionária para um campo aonde ninguém podia entrar. No bairro Esperança, ninguém podia entrar sem autorização. E eu, muitas das vezes, saía das vigílias e entrava 4 horas da manhã, 3 horas da manhã, que a gente vinha das vigílias, com minha família dentro do meu carro, entrava ali. E todo mundo já sabia que era o pastor, e eu tinha liberdade para entrar naquele lugar, naquele bairro. E sabe o que isso resultou? Hoje tem várias igrejas plantadas ali, resultado daquela pessoa. Ela ganhou muitas pessoas para Jesus ali naquele bairro. E hoje tem várias igrejas ali. Tem vários trabalhos sociais ali. Se você entrar nesse bairro, eu citei o nome do bairro, que se você entrar lá, você vai ver trabalhos, igrejas grandes construídas ali, porque aquela moça converteu, e ela dava testemunho, e ela ganhou o povo daquele bairro, e ela ganhava muitas pessoas, levava muita gente para a igreja, chegava na igreja com um batalhão de pessoas, e todos aceitavam a Jesus, recebia Jesus, e tinha
tinha a vida transformada. Nós arrumamos um emprego para ela, nós fizemos e ela começou a comprar. Agora ela não roubava mais, ela comprava a prestação, ela tinha nome e ela foi vencendo na vida. Comprou móveis para a casa dela, comprou tudo o que ela queria. Os anos se passaram e ela faleceu um dia. Mas ainda hoje, naquele bairro, se fala da Cíntia. Às vezes alguém aqui conheceu ela. Que o testemunho dela foi muito forte. Ela contava esse testemunho e esse testemunho espalhou pela cidade. E às vezes, querido irmão, nós olhamos para as pessoas e não queremos chegar perto dela. E é um terreno em que nós devemos semear. Alguém, aquele filho, que você acha que não tem mais solução, que você já perdeu a esperança, continue semeando. Aquele relacionamento conjugal que você perdeu a esperança, continue semeando. Aquele vizinho que você acha que não tem mais jeito, continue semeando. Lança o seu pão sobre as águas. As nuvens derramam aguaceiro sobre a terra. Não tenha medo. Não fique com medo dos ventos, das tempestades. Semeie a boa semente. Semeia a boa semente. Quem observa o vento, verso 4, nunca semeará. O homem material fica olhando para o vento, fica olhando para o tempo e perde oportunidades na sua vida. Há um tempo para todo propósito debaixo do céu, debaixo do sol. O livro de Eclesiastes diz: não perca tempo, não olhe para as circunstâncias. Olhar para a circunstância não é uma boa opção para quem quer semear e ter boa colheita. Ainda que os ventos soprem contrário, lance o seu pão sobre as águas. Lance a boa semente. Mesmo que no futuro você não saberá o resultado da sua semeadura. Lance a semente. Romanos 8, 24, 25 diz assim: porque na esperança fomos salvos. Ora, a esperança que se vê não é esperança. Pois o que alguém vê, como espera? Mas se esperamos o que não vemos, com paciência o aguardamos. Amém? Verso 5 diz assim: tu não sabes o caminho do vento. Você não sabe o caminho do vento. Significa que eu e você não temos o controle sobre as nossas vidas. Não temos controle sobre as situações. Fazemos planos e projetos. E muitas das vezes, eles nunca vamos realizar os nossos planos. Mas quando Deus manda, faça, porque vai acontecer. E hoje à noite, não é uma sugestão, não é uma orientação. Lance o pão sobre as águas. Lance sobre as águas. Semeia. Você não tem o controle de nada. Faça o que Deus está mandando, porque Ele é que controla a minha e a sua vida. Não sabemos se amanhã viveremos. Não sabemos se amanhã estaremos aqui. Mas faça o que Ele te manda hoje. Aproveite a oportunidade. Não sabemos quantos anos ainda temos para viver.
faça o que Deus está te mandando hoje. O livro de Eclesiastes é o livro do já, do agora. Por isso que ele fala que há um tempo para todas as coisas debaixo do céu. Aproveite o tempo é hoje. Semeia pela manhã a tua semente. Ele diz: semeia pela manhã a tua semente. Versículo 5. Assim como tu não sabes o caminho do vento, como forma os ventos. Verso 6. Pela manhã semeia a tua semente, e à tarde não retires a tua mão, continue semeando. Ele está falando o quê? Seja constante. A vida cristã, ela deve ser sempre ativa. Ela não pode ser somente agora, mas ela é agora. No amanhã, se você viver, seja ativo na semeadura. Precisamos cumprir a nossa parte, deixando todas as coisas, deixando o resultado nas mãos de Deus. Doce é a luz. Verso 7. O homem espiritual está sempre esperando pelo melhor, nunca pelo pior. Vivemos dias em que as pessoas estão esperando pelo pior. Ainda, amados, que parece que o pior vai acontecer amanhã, que coisas ruins vão acontecer, mas o homem espiritual, ele espera sempre o melhor. Amém? Quem sabe você está com medo do amanhã, não tenha medo do amanhã, ele não nos pertence. Se ele vir, Deus estará sobre o controle de todas as coisas. Não tenha medo, avance, não tenha medo de más notícias, avance, semeie. Hoje à noite, Deus, Ele convida-nos a semear. E não somente nos convida a semear, como Ele nos dá a boa semente. Amém? Ele nos dá a boa semente. É Ele que nos dá. A semente que nós temos, como eu disse, ela é estragada. A semente que nós temos, ela não tem nada bom. Mas aquele que dá a boa semente, ao que semeia, e pão para comer, também fará multiplicar na vossa sementeira e aumentará os frutos da vossa justiça. Fique de pé onde você está. Quem sabe você, ouvindo esta palavra, o Espírito Santo de Deus já te direcionou para aquilo que você deve fazer, para aquilo que você tem que fazer. Às vezes eu não mencionei aqui com as minhas palavras, mas o Espírito Santo falou ao seu coração. Eu creio nisto. Eu creio nisto porque, amados, como eu disse, Deus colocou esta palavra e Ele confirmou ela. E eu creio que Ele fará grandes coisas através da sua vida e da sua semeadura. Coloque a mão no seu coração. Comece a orar comigo, repetindo essas palavras. Eu quero dizer para você que nós só temos boa semente se nós tivermos Jesus na nossa vida. Se Ele for o centro da nossa vida. Se Ele estiver assentado no trono da nossa vida. Quem sabe você está vivendo uma vida egocêntrica, assentado no trono, querendo comandar a sua vida, dirigir a sua vida, dar direção para as coisas. Entregue a sua vida ao Senhor e deixe Ele assentar no trono, no seu coração, dirigir a sua vida, assumir o lugar principal da sua vida. Deixe Ele dominar, deixe Ele governar, deixe Ele reinar. Saia do controle e deixa Deus
em Cristo Jesus governar a sua vida, o Espírito Santo te direcionar e te dirigir. Faça o que Ele manda. Já não vos chamo de amigo. Já não vos chamo de servo, mas vos chamo de amigo. Porque o servo não sabe o que vai fazer o seu Senhor. Então Ele, nesta noite, Ele te chama. Ele te convida a viver uma vida, não de servo, mas de amizade, de relacionamentos. Amém? Coloque a mão no seu coração. Quem sabe essa palavra falou ao seu coração? Ou às vezes você está dizendo, não, ela não falou, tinha que ser para fulano de tal. Eu digo, não, é para você mesmo, fulano não está aqui. É você que está aqui, então essa palavra é para você. Se você acha que ela não encaixou, comece a abrir o seu coração e meditar sobre a palavra, refletir sobre a palavra, porque você vai ver que há um lugar no seu coração que esta palavra vai encaixar. Porque se Deus está falando, é porque Ele quer realizar na sua vida. Ele quer realizar na minha vida. Ele quer realizar grandes coisas, grandes milagres, sinais e maravilhas, usando a mim e a você. Com a mão direita no coração, coloque a mão assim no seu coração e ore comigo assim: Senhor Jesus. Ore com muita fé, com muita convicção, não simplesmente um protocolo, cumprindo um protocolo, mas ore, diga assim: Senhor Jesus, hoje eu ouvi a sua palavra e ela gerou fé no meu coração. Por isso eu te peço, Senhor, entra na minha vida, perdoa os meus pecados, escreva o meu nome no livro da vida. Eu andei em outros caminhos, eu andei por conta própria, eu governei a minha vida, mas a partir de hoje eu entrego a chave do meu coração. Assenta no trono do meu coração, Senhor Jesus. E eu, Senhor Jesus, que um dia andei nos seus caminhos, mas me afastei. Hoje eu volto arrependido. Me recebe de volta, Senhor. Coloca anel no meu dedo, sandália nos meus pés, me dê vestes novas. Porque o filho volta ao lar. Eu não quero andar pelos meus próprios sentimentos, mas eu quero andar guiado pelo Teu Espírito. Amém. Continue com os olhos fechados nesse momento. Eu quero convidar você que fez essa oração e se identificou com ela. Onde você estiver agora, erga uma das suas mãos. Fique com a sua mão erguida, sua mão levantada. Você que ouviu esta palavra, recebeu esta palavra, confirme isso erguendo a sua mão. Diga: eu orei e esta oração é a minha oração. Louvado seja Deus. Eu vejo uma criança, um pré-adolescente. Eu gostaria de convidá-lo aqui à frente. Nós vamos orar por ele nesse momento. Eu creio que ele sabe, porque quando eu recebi Jesus na minha vida,
Eu era muito jovem, muito criança. Foi lá pelos anos de 1967. Eu tinha 6 anos de idade. E até hoje eu me lembro de quando eu vim à frente, aceitando Jesus. Eu me lembro até o hino que a igreja cantava. Eu lembro daquela noite. Nunca me esqueci dela. Nunca me esqueci. Eu lembro de tudo que estava acontecendo naquele culto. A igreja estava cheia. E nós viemos à frente, recebendo Jesus. E alguém falou para o meu pai, lá na fazenda: cuidado, esse menino vai ficar doido. Fiquei doido. Estou aqui, doido por Jesus. Fiquei louco por Ele. Amém? A minha vida, desde os 6 anos de idade até hoje, farei 63 anos no mês de agosto. E ela sempre foi voltada para o Senhor. E eu quero orar. Então é uma decisão que Ele está tomando. Muitas das vezes a gente pensa, a criança não sabe o que está fazendo. Ele sabe o que Ele está fazendo. Ele está entregando a sua vida ao Senhor Jesus. Vamos orar? Estende a sua mão para cá. Eterno Deus e Pai, eu coloco a vida, Senhor Deus, desta criança, desse pré-adolescente, ó Deus, nas suas mãos agora. Escreve esse nome no livro da vida, Senhor. Senhor, em nome de Jesus Cristo, ó Deus, assim como o Senhor fez na vida de Samuel, o Senhor está fazendo na vida dele. O Senhor chamou e ele ouviu, Senhor Deus, e que seja levantado agora, Senhor Deus, alguém como o Senhor levantou Samuel, um grande profeta, Senhor Deus, que fez a diferença na história do povo de Deus, do povo do Senhor, da nação de Israel, do povo do Senhor, ó Deus. E até hoje, Senhor Deus, o nome dele é lembrado, Senhor, em nome do Senhor Jesus. Eu entrego ele nas suas mãos. Escreve o nome dele no livro da vida, Senhor, em nome de Jesus. Deus abençoe. Vou contar até 3. Você vai conhecer uma família que vai te abraçar, que vai andar com você, que vai estar com você, vai te ajudar. Amém? Amém? Glória a Deus. Vamos contar. 1, 2, 3. De braços abertos quero te receber. Filho, eu estava esperando você. Pra mim você é tudo que eu sonhei um dia. Eu te amo. De braços abertos quero te receber. Filho, eu estava esperando você. Pra mim você é tudo que eu sonhei um dia. Eu te amo. Glória a Deus, aleluia. Aplauda o Senhor. Nós vamos ter a apresentação das crianças celebrando o Dia das Mães. Amém. Os irmãos podem se sentar. Aleluia. Queridos, hoje no Dia das Mães, as crianças aprenderam sobre algumas mães preciosas, bíblicas, e que as suas mães valem mais do que as pérolas. E eles também aprenderam que as mamães preciosas geraram filhos incríveis. E nós tivemos a oportunidade de profetizarmos na vida deles, que eles serão como Abel, que eles serão como quem mais, gente? Samuel, Moisés, Isaac, amém? Glória a Deus. Então vamos lá. Mãe, sou grata por tudo. Tá, crianças, cantem. Por mim. Cada
carinho que recebi, nunca vou esquecer como eu amo você. Tantas alegrias nós iremos viver. Mamãe, que Deus abençoe sua vida. És a rosa mais linda do meu jardim. Mamãe, que Deus abençoe sua vida. És a rosa mais linda do meu jardim. Mãe, sou grata por tudo que fez por mim. Cada gesto de carinho que recebi, nunca vou esquecer como eu amo você. Tantas alegrias nós iremos viver. Mamãe, que Deus abençoe sua vida. És a rosa mais linda do meu jardim. Mamãe, que Deus abençoe sua vida. És a rosa mais linda do meu jardim. Mamãe, que Deus abençoe sua vida. És a rosa mais linda do meu jardim. Mamãe, eu te amo. Ok. Quem aqui quer me falar por que sua mãe é preciosa? Quem quer me falar? Por que sua mãe é preciosa? Minha mãe me ajuda me ajuda a escolher o melhor caminho para eu seguir minha vida. Minha mãe cuida da minha família, minha mãe cuida da minha casa, minha mãe é tudo para mim. Uhul! Uau, hein, gente? Que resposta! E você, por que sua mãe é preciosa? Porque ela me ajuda em momentos difíceis. Por que sua mãe é preciosa? Você quer falar? Quem mais quer falar? Por quê? Quem quer falar? Por que sua mamãe é preciosa? Porque quando ela fala comigo é pelo meu bem, não é pelo meu mal. Quando ela te disciplina, quando ela te corrige. Quem mais? Quando minha mãe me bate, é pro meu bem. Porque tem que corrigir as crianças. Quem mais quer falar? Por que a mamãe é preciosa? Por quê? A minha mãe, ela ama porque ela é minha mãe. Porque ela pediu muito para Deus a gente. Oh, meu Deus! O último, então, vamos lá. Porque minha mãe sempre bate pelo meu bem e porque ela é muito preciosa para mim. Sua mãe... Mas já sabe que é... Glória a Deus. Eu amo minha mãe. Que Deus abençoe ela. E eu sempre estou do lado da minha mãe. Eu sempre estou do lado da minha mãe. Ô, filho querido, aleluia. Então agora as mamães vão ficar de pé
E vocês vão sair devagar, descer a rampa, não a escada, a rampa, pegar o presentinho para dar para a mamãe. Vamos lá? Isso. Maristô. Gente, meu primeiro dia das mães sem o Samuel, gente. Vocês não têm noção. E eu esperando a mensagem do menino o dia todo. Agora que ele me mandou a mensagem. Imagina. É por causa do fuso horário, sabe? Fica de pé, vamos receber a bênção apostólica. Aleluia. Que bênção, né? Que culto maravilhoso, né? Que palavra poderosa. Que atmosfera de comunhão. Sabe, isso é ser igreja, é ser família. Amém. Que o amor de Deus Pai, a graça de Deus Filho e a doce comunhão e consolação do Deus Espírito Santo seja com todo o povo de Deus, hoje e sempre. Amém e amém. Deus abençoe, vão na paz. Semana de bênção e vitória em nome de Jesus.